no ar e hoje mais um programa feito com muito carinho para você, sempre trazendo uma palavra de motivação e fé e informações para o seu dia a dia. E hoje nós vamos bater um papo com a doutora Iracema Anjos sobre sementes emocionais. Se eu fosse você, não perdia por nada esse bate-papo. Fique comigo porque o programa está imperdível. E chegou a hora dos nossos beijinhos conectivos. E eles hoje vão para uma turma mais que especial. Eles vão para Leane Brito, idealizadora do movimento Mulheres Poderosas em Deus, Ana Carla, uma levita abençoada que faz parte também desse movimento, e doutora Patrícia Carla, uma amiga muito querida. Beijão para vocês! E a dica de hoje é o Workshop Business, seu negócio com mais impacto. Ele será com Priscila Vieira e Raquel Lemos no dia 6 de julho às 15h30. Aproveite que ainda dá tempo participar. Alcance seus sonhos, estude pra ser o que você sempre quis. Faça uma grande escolha e tenha um futuro feliz. Venha pro certo e tenha um futuro feliz. E agora sim, estamos de volta e vamos conversar com a doutora Iracema Anjos sobre sementes emocionais. Doutora, desde já agradeço a sua participação no Conectando Vidas. E antes de nós falarmos sobre o assunto, eu queria que você se apresentasse, dizendo quem você é, o que você faz. Pronto, eu sou psicóloga, meu nome é Iracema, sou psicóloga há 15 anos, psicóloga clínica, né? Tive todo esse tempo desde a formação no consultório. De 2010 para cá eu passei também a ser palestrante. Então eu vou nas igrejas, vou nas empresas, levar um pouco da fala, né, da palavra da psicologia e o tema que as pessoas escolherem. Então essa é basicamente a minha formação. Tenho 2 graduações, né, a formação, mais 2 graduações e uma na área da espiritualidade, que é Ciências da Religião. Ótimo. Então nós sabemos que estamos conversando com uma pessoa preparada, viu? Doutora, fale-me um pouco sobre as sementes emocionais. O que são e qual a importância nas nossas vidas? Pronto, de tanto fazer as palestras, a gente fica procurando os temas, né? Isso. E na pesquisa que eu estava fazendo, eu tive um insight, né? Que de aquela pergunta, as pessoas sempre que adoecem, elas acham que adoecem do nada. E aí, pensando que nada na vida do ser humano acontece do nada. Tudo tem um princípio, tudo tem um porquê. Buscando essa ideia filosófica, né? Tudo tem um porquê. Então, eu pensei em colocar esse tema, sementes, porque a semente ela é o início das coisas. Então, uma árvore, ela já não aparece árvore, ela aparece semente. E é a partir da semente, dessa formação, que a gente vê a árvore e os seus frutos. Então, na doença, ela também não acontece da noite para o dia. Só que os pacientes, quando chegam no consultório, eles chegam com essa ideia de que adoeceu e ele não sabe como. Do nada, né? Do nada. Eu tô com depressão, eu tô com ansiedade, eu tô com crise de pânico, entendeu? O casamento mesmo terminou. Meu casamento terminou, divorciamos do nada.
entendeu? Tava tudo bem e do nada o homem foi embora, a mulher foi embora. Então, quando a gente começa a conversar, a gente vê que tudo tem um início. E é exatamente por aí que eu queria conduzir a palestra, o curso, né? Sementes Emocionais, dizendo que tudo tem um início. E aí eu trouxe para fazer a semente, para fazer uma analogia, para ampliar a compreensão das pessoas sobre esse início. Aí eu acho que a semente daria assim um bom começo, né, para eles pensarem que a sementezinha, ela, se a gente plantar ela hoje, amanhã ela não é broto, não. Ela vai esperar, né, minimamente 3 dias para aparecer um brotozinho. Então, ela vai ter um tempo para aparecer. No campo emocional é a mesma coisa, né? E campo emocional não trabalha a tempo, né? Ele é atemporal. Então, possa ser que algo que nós já está acontecendo conosco muito tempo, ou 1 ano, ou 2 anos, ou 3, né? É que vai aparecer algum sinal de coisas que já aconteceram há muito tempo, mas aqui dentro ficou processando. Foi plantado lá atrás e a gente nem percebeu. Não, né? E ela não vai trabalhar a tempo, né? Foi 2 dias atrás, foi 2 meses atrás. O campo emocional não trabalha assim. Já pode ter acontecido muito tempo e aí a mente ficou como? Ruminando, né? Ficou ruminando, e aí depois de algum tempo é que aqueles sintomas vão começar a se manifestar. E assim, quais são os principais tipos de sementes emocionais, né? Ligado a isso que você falou, e como elas podem influenciar o nosso comportamento. Se tudo tem um princípio, eu pensei na mente como é que esse princípio aconteceria. Então, na mente, a primeira semente que acontece no corpo, na mente do ser humano, são os pensamentos. Nada pode acontecer sem que antes tenha na mente um pensamento. Então, uma das coisas mais importantes que eu chamaria a atenção dos pacientes ou de quem participar do curso é que os seus pensamentos é a primeira semente. Porque é a partir dele que parte as outras coisas. Não pode ter em você nenhum comportamento sem que antes tenha um pensamento. Não pode ter em você nenhum sentimento sem que antes tenha um pensamento. Não pode ter sintomas no corpo sem que antes tenha um pensamento. Então, a gente seria bom, então, por onde a gente vai começar? Vamos começar pelo pensamento. Mesmo porque também é meu campo de trabalho, né? A psicologia vai trabalhar. E aí eu quis pensar, claro, né? Pesquisando na agronomia, como a coisa acontece, eu trouxe isso para o campo da psicologia. Então, o pensamento é aquilo que eu mais gostaria que as pessoas que participassem do curso, eles pudessem pensar. Então, basicamente, para não aprofundar muito, nós podemos ter 2 avaliações. Se meus pensamentos são positivos ou se os meus pensamentos são negativos. Iracema, eu tenho os 2. Tudo bem, a gente tem os 2 mesmo. Agora, qual que eu tenho mais? E isso pode modificar. Então, teve época que eu tinha mais negativo, teve época que eu tive mais positivo. Tem hora que a gente está assim. A gente está mais positiva, mais alegre, né, dinâmica. Tem hora que a gente está murchinho, para baixo. Então, como é que essa intensidade está acontecendo? Entendeu? Então, a partir disso, eu vou conduzindo as pessoas a pensarem comigo, né? Então, vamos discutir a ideia dos pensamentos. Então, basicamente, para a gente também não aprofundar muito, eu queria trabalhar pensamento, palavras e atitudes. Essas 3 sementes aí, eu acho que o ser humano, se a gente parasse para pensar nessas 3 ideias, a gente tiraria um monte de entulhos do caminho. Então, pelo que eu entendi, eu achei interessante você falando, né? Que tudo começa no pensamento. E até o nosso campo assim, emocional, doenças também, primeiro passou pelo pensamento, ou os nossos pensamentos negativos é que vão nos adoecendo? Não. Os pensamentos, para eles começarem a ser construídos, eles precisam ser ativados. E eles são ativados pelos acontecimentos externos. Então, são os nossos acontecimentos
dentro do nosso desenvolvimento, é que são os elementos que vai despertar em nós pensamentos. Então, o aprendizado vem de fora para dentro, a gente não aprende de dentro para fora. A gente aprende de fora para dentro, é o que a gente está recebendo. Agora aqui dentro, a gente filtra, sintetiza, acomoda, aceita, rejeita a ideia, né? Então, esses movimentos internos é que poderão causar os adoecimentos. Entendeu? Então, essas leituras que a gente vai fazer, qualquer coisa pode acontecer, mas vem da onde? Vem de fora. É os fatos que ocorreram. Aí tem gente que volta muito para os tempos, né? O tempo passado, o tempo presente, o tempo futuro. Tem gente que está lá no futuro. A coisa nem aconteceu. Ela fala do futuro. Ai, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. A mente dela está lá na frente. Mulher, e hoje? Não, eu tenho que pensar daqui a, né, quando eu tiver tal idade, quando eu tiver aquilo, quando eu tiver naquele lugar. Ela nem viajou ainda. A mente já está trabalhando quando ela estiver naquele lugar, naquele estado, naquela situação. Então, esses tempos a gente precisa corrigir. Mas o que mais tem prendido o ser humano é o tempo do passado. Então, Iracema, passou isso, aconteceu na minha infância, aconteceu na minha adolescência, aconteceu em tal idade da minha vida, aconteceu no primeiro casamento, ela já está no terceiro, ela está presa ao primeiro. Então, assim, esses elementos precisam ser corrigidos. Eu preciso corrigir eles. Então, eles vão ativar o que eles poderão ativar, coisas ruins em mim, e que é isso que está me adoecendo. Talvez o elemento de hoje, o elemento que está correndo agora, são elementos muito positivos. Mas ela está tão presa ao negativo que todo elemento que está ocorrendo na atualidade, ela anula pelo próprio pensamento. E assim, na psicologia, né, como você trabalha, quais são as estratégias que você usa para trabalhar com essas sementes que muitas vezes estão nos adoecendo? Pronto. Eu trabalho com a cognitiva comportamental. Como é que a técnica trabalha? A técnica da cognitiva comportamental, ela vai ensinar o paciente a pensar. Ele pode vir com o problema que ele quiser, qualquer coisa que ele quiser, mas ele vai pensar sobre aquilo dali. Ele também chega dizendo que ele tem um problema. Iracema, eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Quando ele conta o problema, a depender do que seja, eu digo, isso não é um problema. Isso é uma coisa comum. Ué, é comum? É. Então, aquilo que muitas vezes é comum, ele leu como um problema. E eu pergunto, é problema como? Então, quando ele vai contando o que é que ele está vendo, eu vou corrigindo aquela interpretação que ele fez como problema. Às vezes, ele chega com sintomas. Eu estou com a tristeza, ele assim, eu estou com a depressão. Aí o menino, e quem deu o diagnóstico de depressão? Aí, não, eu tenho depressão. Aí eu falei, então, qual profissional que você foi antes, que encaminhou para cá? Não, eu tenho depressão. Aí, como que você chegou nessa conclusão? Não, eu tenho uma tristeza a partir disso. Pronto. Então, essa tristeza, ela está presente. Mas a tristeza não é a depressão. A tristeza, ela é um sentimento que todo ser humano tem. Quando não acontecem as coisas do jeito que a gente quer, a gente fica triste. Isso não é depressão, isso é tristeza. A gente também se frustra quando a gente planeja e a coisa dá errada. Isso não é uma depressão. A depressão é quando aquele sentimento que eu já estou tentando entender o fato e eu não aceito. Ela vai ficando aqui dentro, ela vai crescendo. A tristeza vai crescendo e ela não sai de mim, ela continua dentro. Só que ela continua em crescimento. E ela vai crescendo, agora sim. Ela não é um sentimento tristeza, ela é sintoma, né? Ela é uma depressão. Aqui já é uma coisa que está me puxando para outros elementos. Eu choro, eu não consigo sair, eu vou desenvolvendo outras coisas, síndrome de pânico, eu desenvolvo, minha autoestima começa a baixar, eu me acho incapaz, eu começo a me ver atrás, depois do sentimento de tristeza. Então eu vou me ver como? Eu vou me ver de forma errada. Aqui ele vai destonar a minha imagem.
mas eu estou me vendo atrás do sentimento, né? E não como eu realmente sou. Então aí a gente vai começando então a conversar primeiro, ensinando ele a pensar sobre o fato, sobre como é que ele definiu, por que que ele definiu. Quando ele vai corrigindo, ele vai entendendo que ele pode modificar outras ideias. E às vezes, quando o paciente exercita o pensamento, aquele sintoma diminui, sentimentos mudam de lugar. Então, quando eu estou muito assim, eu acho que aquela tristeza que eu determinei como depressão é a pior do mundo. Então, a terapia muda a pessoa de lugar. Quando ela muda de lugar, aquele sentimento que era o maior do mundo na cabeça dela, começa a diminuir. Então, quando ele começa a diminuir, a pessoa começa a ver o quê? Outros ângulos da vida dela. E aí, Iracema, então a depressão, melhorei. Eu estou melhor da depressão. Quando ela fala que ela está melhor, é porque ela mudou de lugar. Ela mudou o olhar. Então, pensamentos novos começaram a chegar quando ela se modificou. Porque ela começou a pensar. Então, ela está vendo outros ângulos da própria vida dela. E a depressão, ela pode ser curada sem terapia? Não. Porque eu já ouvi pessoas dizendo assim, não, eu me curo só, tomo os remedinhos e tal. Não. Isso pode acontecer realmente? Então não é a depressão. Não é, né? Foi uma tristeza que encontrou ela no caminho, ela agarrou a tristeza por algum momento e depois ela disse, não, eu não quero mais ficar alimentando isso, e ela foi embora. Se ela é um sentimento de tristeza, essa tristeza pode ser curada, porque não é doença. Né? Sentimento de tristeza, alegria, raiva, nojo. Fica que nem aquele filme Divertidamente. Pronto. Aquele filme da Divertidamente são emoções comuns a todos nós. Todos nós temos aquilo. Porém, dependendo um do outro. Uma hora a gente tem tristeza, uma hora a gente tem alegria, uma hora a gente tem nojo, outra hora a gente tem raiva. Tudo aquilo ali faz parte e é saudável para nós ter aquilo dali. Porém, quando ele é demais, entra agora os sintomas de adoecimento. Então, a depressão que foi curada, eu era deprimido, fui curada, ela não era depressão, né? A depressão doença, ela tem 5 níveis. E aí, o nível mais leve, ela vai se estabilizar, podendo chegar à cura. Porque foi o quê? Foi um acontecimento que teve na vida daquela pessoa e aquele acontecimento bloqueou ela. Tratado esse acontecimento, essa pessoa pode até ficar curada. As outras depressão, não. Aqui vai ter que entrar medicação, tratamento, e tem o estágio mais grave da depressão, né? Que ela vai ser o transtorno depressivo. Ela vai ficar com a pessoa a vida toda. Ela não tem cura, mas ela tem estabilização. É aqueles pacientes que em determinado momento tem que tomar medicação a vida toda, mas tem determinado período da vida dele que ele está tão tranquilo que ele vai se declarar curado. Eu estou curado da minha depressão. Por quê? Porque ela está estabilizada. Os elementos internos são positivos e os elementos externos que estão ocorrendo na vida dele, casamento, família, trabalho, está tudo muito tranquilo. Pronto, se isso está tranquilo, vai dando sensação de cura. Aí ela diz, eu estou curada. Aí, primeiro bloqueio que ela encontrar já é uma queda. Aí o sintoma, eu não estava curada, e como é que tá? Então tem que esclarecer bem para o paciente se o diagnóstico ele aumentou, ele foi para um transtorno, esse transtorno é medicação contínua. É muito difícil para o paciente aceitar isso. Eles preferem dizer que não tem a doença, fica dizendo, eu estou tristinha, mas não é por causa da depressão. Foi porque o meu salário não deu esse mês. Aí, não, eu estou tristinha porque agora no mês que vem foi o meu adolescente que me entristeceu. Ela fica procurando justificativa para não dizer que é a depressão, e sim uma situação que ocorreu e que deixou ela abatida. É diferente quando o paciente sabe que ele tem a doença e que ele está entrando em crise. Ele tem como até estabilizar a crise antes de jogar ele no chão. Mas se ele fica negando que tem a doença, fica muito difícil, porque quando vai ajudar ele já entrou na crise. E assim, tem um tempo determinado para a terapia?
Eu estou perguntando que agora eu lembrei de uma colega que disse que determinada pessoa da família já estava na terapia com a mesma psicóloga há 10 anos. E, e aí assim, isso em progresso. Pronto. Essa coisa da terapia indeterminada, eu nos meus 15 anos de profissão, eu nunca trabalhei. Eu sempre trabalhei, inclusive eu já tive transtornos de ansiedade, né? E eu sempre deixei o paciente de forma alternada. Quando eu vejo que ele está bem estabilizado, eu falo, ó, pare de fazer a terapia um pouco. E quando precisar de mim, me ligue. Então, ele vai começando o quê? Quando ele vê que tem elementos que ele pode tomar a decisão, ele lembra do que já tratamos e ele vai tentar agir. Se ele falar assim, eu estou fazendo como nós e não estou conseguindo, aí a gente conversa, às vezes uma conversa pelo telefone, ele já conecta a ideia e toma a decisão. Comportamento é necessário tomar decisões. Se eu fico apenas no mundo das ideias, os sintomas nunca vão desaparecer. Então, essa coisa de fazer terapia a vida toda, né? E com o mesmo profissional, seria até importante ele experimentar uma outra técnica, aprender mais, né? Ter outros conhecimentos. Isso, a vida toda com o mesmo profissional, possa ser que não seja um bom, eu não aconselharia. Eu recebi agora, tem pouco tempo, uma paciente que ela fez 3 anos de terapia com alguém, e quando ela me conheceu, ela veio para mim. Aí ela disse, olha, Iracema, eu tô com você tem 2 meses, e eu já estou apresentando comportamentos bem positivos que em 3 anos eu não estava conseguindo fazer. Então, aí eu falei, você estava trabalhando a cognitiva? Nela não, era uma outra técnica. Então, ela veio 3 anos com uma outra técnica, né? E começou o que? Estagnou. Uhum. E ela modificando o comportamento, com 3 meses ela já estava evoluindo. E ela estava se sentindo assim magnífica mesmo, porque na cognitiva a gente pode conversar, pontuamos, eu questiono, esse pensamento não está correto. Vamos corrigir, esse pensamento não é assim, esse pensamento não é dessa forma. Quem sabe não é dessa forma? Quem sabe essa família não é dessa forma? Então aí quando eu vou questionando, a própria pessoa vai organizando novas ideias. Então essa coisa de a vida toda com um profissional só, talvez seja por isso que não evoluiu. Vira até amizade. E qual é o papel da terapia e do autoconhecimento no processo de identificação, compreensão e superação das sementes emocionais? Então, começa com o pensamento. Ele vai fazendo a reflexão do que ele pode melhorar no pensamento, que é identificar o pensamento, que pensamento que eu estou tendo mais, os bons e os ruins, o que esses pensamentos estão me influenciando no trabalho, nos relacionamentos, na minha vida pessoal, na minha autoestima, né? Porque tem aquela autoanálise, né? O conhecimento é a percepção de si mesmo. Como que você se percebe? Não, eu não quero falar de mim. Ele quer falar de todo mundo e ele não fala dele. Então, qual é a percepção que ele tem dele? Se ele não tem percepção de si mesmo e ele não quer se ver, como que ele está ajudando os outros? Como é que eu estou ajudando os outros se eu não me vejo? A pessoa que vai ajudar as pessoas, ela tem que saber qual é os pontos fracos e fortes dela, até para saber aonde ela pode se aproximar ou se afastar do outro que ela está querendo ajudar, ou se relacionar, né? Eu vou me relacionar com as pessoas sem saber quem sou eu? Aqui fica muito difícil. Ele vai se embaralhar lá, vai cair na teia de aranha, vai ficar lá do bolo e vai ficar mais doente do que já está. Inclusive, adoecer o outro, né? Disse que tem uma frase na internet que é: eu faço terapia não para ajudar o outro, mas para ajudar a mim mesmo e o outro, né? Senão eu adoeço o outro também. Verdade. Né? Então, acaba adoecendo o outro porque eu não me conheço. Então, eu acho que a terapia ela pode ajudar. As sementes emocionais, ela é o curso, né? Da gente falando sobre somente essas 3 ideias. E eu acho que essas 3 ideias, ela é importantíssima. Pensamento, palavras e atitude. Como a gente machuca pessoas com as nossas palavras. Palavras têm quebrado muito relacionamento. Palavras esfria casamento. Palavra afasta filho. Né? Então tem filhos que não falam mais com os pais
a partir das palavras. Como? Meu pai falou isso, Iracema. E outra coisa, falou e não pediu desculpa. Não pede perdão, não quer voltar atrás. Eu voltar atrás? A gente volta atrás. Para quê? Reconstruir. A gente pode errar. A gente precisa reconhecer o erro, começar de novo. A gente pode começar de novo. Aprender. A gente tem toda a vida para aprender. A gente só não pode aprender morto. O morto não vai aprender. Mas enquanto você está vivo, você aprende, o idoso aprende, o jovem aprende, o homem aprende, a mulher aprende. Entendeu? Qualquer um pode aprender. E nesse processo de aprendizado, o ser humano modifica. Tem uma ciência chamada neuroplastia, né? Ele vai colocar, então, que a neuroplasticidade, ela descobriu na ciência que o cérebro pode mudar. A gente, então, entendeu que o ser humano não mudava. E ele viu que os neurônios, eles se reconstroem. Entendeu? Temos perdas neuronais. Se você não testar o cérebro, ele fica ali paralisado. Mas se você está testando num jogo, na leitura, aprendendo novos comportamentos, uma nova profissão, mexendo em coisas novas, o cérebro então começa a neuroplasticidade, ele vai então o quê? Sintetizar novos conhecimentos. E aí idosos aprendem, criança aprende, homem aprende, velho aprende. Então todo mundo pode aprender. E é nesse processo de aprendizagem que a gente diz, ser humano pode se modificar. Iracema, eu estava pensando aqui, aquelas pessoas que muitas vezes já têm o hábito, por exemplo, da palavra ruim mesmo, de ser grossa com as palavras, aquelas sementes que estão bem fundas, eu não sei como é que eu podia dizer, assim, aprofundadas mesmo na pessoa por conta do sofrimento, de passado. Como essas pessoas poderiam começar a mudar a partir de agora? Aquelas pessoas, não vou falar em terapia, mas assim, um comportamento diante do que estão assistindo aqui, que estão se percebendo, né? Que são pessoas amargas, que são pessoas que as sementes que estão lançando, né, para o seu próximo não são sementes boas. Como pode ser um processo de mudança? Então, vamos falar para a pessoa. A gente não para pensar que as nossas palavras são as sementes. A palavra, ela pode tanto elevar um ser humano como abaixar ele. Eu tanto posso transmitir a vida para o ser humano como a morte. Então, eu vou fazer isso como? Eu vou fazer a partir das palavras. E é nas palavras, a forma como eu vou falar para o outro, que eu machuco. Ah, mas eu falo desse jeito. Então, eu estou dizendo para você, se você é essa pessoa que fala coisas negativas para o outro, começa a trabalhar só palavras positivas para você ver. Ah, mas ninguém fala comigo. Começa a falar com as pessoas. Ai, mas a rua não fala comigo. Ninguém dá bom dia para mim. Todo mundo fecha a cara. Levanta hoje, vai à tarde na rua, sai na rua dizendo boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Aí amanhã, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Quando chegar no final da semana, você não fala nada. Só de você fechar o portão já tem alguém dizendo boa tarde, seu fulano. Boa tarde, seu fulano. Boa tarde, seu cicrano. E se você passar calado, vai ter alguém perguntando, ué, hoje não vai dar boa tarde para ninguém, não? Aí você sorri e dá boa tarde. Então, quando eu inicio uma coisa positiva, olha aí a semente. Quando eu inicio uma coisa positiva, aquela coisinha ela começa a se manifestar. Então, quem tem que mudar não é o outro em falar as coisas negativas ou positivas, é você que começa a mudar. Eu não queria ser esse homem rude. Meu pai me tratou com essa rudeza, com essa agressividade. Eu quero ser um homem amoroso. Então você começa a ser amoroso com a mulher, com as crianças, com o cachorro, com os vizinhos. Essa morosidade são sementes que você está lançando, daqui a um tempo ninguém vai reconhecer você mais. Meu Deus, fulano era tão abrutalhado e hoje é um cara assim, amigo da comunidade, amigo da família. Como que você modificou isso? Só usando as palavras. Tem um trabalho que eu faço no consultório, uma coisa simples. Tem um trabalho que é chamado Use as Palavras Mágicas. Eu gosto de usar isso muito no casamento. No casamento e no meio da família. Quais são as palavras mágicas? Por favor. Dá licença. Obrigada. Olha só. Olha que palavra.
boa noite, bom dia, boa tarde. Você recebeu um café da filha, você diz, obrigado, filha. Você chegou em casa, sua cama estava arrumada. Ó, gente, obrigado, minha cama está arrumada, minha bolsa está arrumada. Você vai entrar no lugar, vai mudar o canal da televisão? Filha, você dá licença aqui para o pai assistir o jogo que vai começar agora? Aí dá licença para ir ali, dá licença para cá. Então o uso das palavras mágicas, elas são sementes. E eu fiz uma dessa com casais e o homem travou. Na rua, ele fala com todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, maravilhosa, faz elogio. Dentro de casa, não fala com ninguém, não elogia ninguém, é só palavra negativa. E eu disse para ele que aquilo dali poderia ser modificado. Quando? Quando ele quisesse. Então, no teste, ele foi reprovado. E ele disse para mim, Iracema, eu lembrava de você toda hora. Na rua, as palavras saíam com facilidade. Mas quando eu chegava em casa, meu coração travava. A palavra chegava aqui na boca e ela não conseguia sair. Aí eu dizia, sabe por que não conseguia sair? Porque na sua mente tinha um conceito. Ela não merece. Eu não vou ser besta. Eu não vou falar isso. Pronto, aí a boca travava. Então, a terapia vai fazer eu mudar esse conceito aqui dentro. Para mim trabalhar a ideia de que eu não quero ser besta, não. Eu quero é ser amado. Eu quero é ter amigos. Eu quero é ter paz na minha casa. Então, se eu quero ter paz, eu tenho que criar uma estratégia. E muitas vezes, para amar, a gente precisa ser besta. Para mim desfrutar da paz, eu preciso ser besta. Então, eu vou dar um de besta, né? O texto bíblico vai dizer que eu fiz de tudo para todos para chegar a alguém. Né? Ele diz que você tem que usar uma estratégia para poder chegar em um lugar. E não é isso que a gente faz. O mercado de trabalho toda hora usa estratégia. Estratégia na marca, estratégia na qualidade, estratégia na venda. Ele não sai jogando a ideia, ele usa uma estratégia para vender o produto. Ele diz que o produto é baratinho, quando na realidade o preço é o original. Mas ele diz para tu que é a promoção. E aí, quando chega na promoção, você descobre que aquilo dali não é uma promoção. Ele é o valor original. No valor original, a empresa já está em rios de lucro. Aí, se ela baixar um pouquinho mais, quer dizer, porque o lucro, a ideia deu certo, né? Isso. Aí ele diz, vamos abaixar mais R$2 aí, que é para... Olha, abaixou mais! Quer dizer, ele ainda está ganhando no lucro. Ele usa tudo uma estratégia. A gente está dentro do processo de aprendizado, para estimular aprendizado nas pessoas, a gente usa estratégia. Então, tudo a gente está querendo ganhar alguém no papo, né? Estamos querendo ganhar alguém numa conversa, paquerar e tudo. A gente usa estratégia. Então, por que para a gente melhorar as nossas relações, a gente precisa usar da mesma coisa? E isso são sementes. Então, qualquer pessoa, por mais rude que seja, eu costumo dizer, né? Ele pode ser um homem das cavernas. Aquele homem rude, duro, tudo dele é na brutalhada, no tapa, no grito. Pode ser o homem das cavernas, mas se ele falar, eu quero modificar, a terapia consegue trazer para esse homem essa nova fala, esse novo comportamento. E é como diz, tudo começa da pessoa. É nós que temos que começar com pequenas mudanças que vão fazer a diferença no dia a dia, né? É interessante, porque às vezes a gente quer que o outro mude, né? É só o outro que é grosso, é só o outro e não quer mudar. Então, a terapia, ela vai trazer esse primeiro elemento. Quando chegam na sala, no consultório, eles dizem, Iracema, eu estou com problema com o meu filho, eu estou com problema com o meu marido. Aí eu disse, vai iniciar a terapia? Vamos começar a terapia com você. Quais são os seus defeitos? Quais são as suas qualidades? O que você quer dessa pessoa? Quando você sonhou com a família, você pensou em que família? Quando ela conta a família, eu pergunto, qual é o seu papel aí? Qual é o seu papel na construção disso que você sonhou? Eu pensei desse jeito, mas agora eu já mudei. Eu era calminha, agora eu grito com todo mundo. Eu era calma, eu xingo com todo mundo. Pronto. Esse comportamento que você está tendo não é a família que você sonhou. Está muito longe da família que você sonhou. Então, você quer ter ainda essa família ou já desistiu?
Porque tem gente que planeja uma família e depois ela desiste. Ela diz, não, eu não quero mais ter essa família. Pronto. E você quer ter qual? O projeto ficou destruído. E não reconstruiu mais o outro projeto. Então, qual a família que você quer? Ah, mas com aquele homem lá. Não, a gente tem que reconstruir com aquele homem lá, com aquele adolescente lá. Nós temos que reconstruir. Até para perguntar para as pessoas se as pessoas estão satisfeitas. Vocês estão satisfeitas com a família que você tem? Não, vamos melhorar. Melhorar como? Conjuntamente. O compartilhar, a palavra compartilhar é partilhar com. Ninguém partilha sozinho não, porque não dá. É com alguém, é com algo que eu vou compartilhar. Então vamos compartilhar. Com quem? Entendeu? Então é compartilhar com. Eu quero compartilhar respeito. Com quem? Com ela, com ele, com o cachorro. Então você tem que compartilhar. É botar para lá e para receber. Isso. Não existe afeto de mão única. Isso. O campo do afeto é mão dupla, é ida e volta. O afeto que eu tô dando, eu quero receber. Aquela fala de que eu amo sozinha, incondicional, isso não existe. O incondicional para nós é patológico. Eu tô amando sozinha, eu ajudo sozinha, eu faço tudo sozinho. Então aqui é patológico, aqui já adoeceu. O campo saudável é ida e vinda. Eu ajudo o meu adolescente, o adolescente me ajuda. Eu ajudo o meu marido me ajuda. É a casa toda se ajudando. Essa casa tá certa. Ah, não, lá é cada um por si, Deus por todo. Essa casa tá doente. Entendeu? Trabalhamos muito tempo a família disfuncional. Né? Porque é disfuncional, porque a gente tá disfuncional. Disfuncional aqui seria desconexão das ideias. Mas quando a gente vai conectando as ideias, ela vai se tornando funcional. Funcional, relação mãe e filho. É funcional. Seja o que for que os dois acordaram, tá dando certo? Aqui é funcional. O marido e a mulher, tá dando certo os acordos, tá reagindo para lá e para cá. Funcional, tá agindo. O disfuncional é quando eu faço uma coisa sozinho e o outro não faz. Eu acordo uma ideia, eu cumpro e o outro não cumpre. Então olha a disfunção. Acabamos de fazer um acordo. E aí eu cumpri e tu não cumpriu. Então, a disfunção das ideias. Aí essa família é disfuncional. Isso. Eu acho que eu ficava aqui, viu, Iracema, tá todo dia ouvindo. Nós estamos indo para o final do programa, mas é bom que as pessoas vão ficar com gostinho de quero mais, né? Pronto. E eu quero que você fale um pouco, né, do curso que você tem, porque eu participei, gente, de um seminário com ela, foi maravilhoso. Então, eu aconselho, eu queria que você falasse agora. O seminário Sementes Emocionais, ele é um seminário de praticamente 2 palestras seguidas. Ele dá em torno de 4 horas de aula se fosse direto. Mas a gente está falando que é seminário porque você dá as 2 horas, vai para um café e volta. A primeira aula é explicando o que são sementes emocionais na visão da psicologia, na visão da agronomia. Tem que explicar o processo semente caindo na terra. E eu faço uma ponte também com a teologia, porque a teologia fala da semente, né? E você vai ver que Cristo falou várias vezes no processo semeadura. Então a gente vai trabalhar essas 3 junções de ideias, todas científicas. Pronto, depois que a gente falar sobre semente, no segundo momento, a gente vai explicar para vocês quem planta e escolhe o local, as sementes e o local que vai plantar. Então, na terra, você pode escolher um vasinho, você pode escolher o quintal, sua chácara, seu sítio, onde você vai plantar. No campo da psicologia, você só tem 2 campos. Você só pode plantar em você mesmo, que é o seu campo emocional, é plantar em você. Melhorar seu jeito, seu comportamento, seus sentimentos. E você também pode plantar no outro. Você pode plantar na mãe, no pai, no filho, no avô. Você pode plantar comportamentos novos no trabalho, no relacionamento, na família, onde você quiser. Então nós vamos agora juntar sementes e solo emocional. E leva para você essa ideia de várias coisas que você precisa e pode corrigir. Em terapia ou fora dela. Se você entender a ideia, você já vai tentando organizar suas sementes a partir daquilo que você entendeu. Depois que eu fiz o curso, eu coloquei então a grupoterapia.
agora se você já sabe o que é a semente nessas visões, você agora vai trabalhar ela de forma específica. O que é a semente pensamento? Como que eu posso mudar meu pensamento? Como que eu posso melhorar o meu pensamento? Eu posso melhorar? Como? Tem uns coaches aí que está dizendo que eu mudo e desmudo meu pensamento, meu comportamento da noite para o dia. Não é assim não. Não é assim não. Ele pode ser modificado sim. Mudar pensamentos, comportamentos, atitudes não é uma coisa fácil não. Se a gente ficar nesse muda, vai dar a ideia de que é de falsidade e não de crescimento. Então a gente tem que trabalhar bem essa ideia. Porque quando a gente faz comportamento falso, quem lida com a gente percebe. Porque a gente não esconde sentimentos, eles sabem. Então eu quero trabalhar o primeiro momento a grupoterapia. Semana que vem eu quero iniciar já a grupoterapia. Ela é online. E a gente vai conversar no grupo, a pessoa vai ficar fazendo pergunta. Iracema, como é que é esse pensamento? Eu vou dar a introdução e as pessoas, eu quero mudar esse. Como é que eu posso fazer isso? No término do primeiro encontro da grupo, eu quero deixar uma tarefa. Façam essa tarefa para a gente ver como é um exercíciozinho. Depois cada pessoa que participar vai explicar o seu exercício. O meu exercício foi assim, foi assado. Aí no segundo encontro, a gente não vai falar mais de pensamento. Nós vamos falar como modificar as palavras. Iracema, eu tenho uma palavra muito forte. Eu vou falar com as pessoas, eu já xingo, eu já esculhambo, eu já quero. Então, eu vou te explicar por que a gente tem esse sentimento. Primeiro, a gente quer que as pessoas sejam igual a nós. Não tem. Ninguém é igual ao outro. Quer que a pessoa faça exatamente, se eu limpo o peixe desse jeito, todo mundo tem que limpar o peixe desse jeito. Não, senhor. Cada um vai limpar o peixe do jeito que entendeu. Eu tempero a carne desse jeito, a carne aí, como o outro não temperou, você não sabe cozinhar. Não é assim. Então, a gente dá a base do conhecimento e cada ser humano vai aperfeiçoando do jeito que ele entendeu. A gente, então, respeitando o outro, aqui você cria vínculo de respeito e é onde o amor, ele começa a crescer dentro da casa, né? E nas relações. Então, no primeiro momento, no segundo momento, eu vou falar sobre as palavras. Como melhorar as minhas palavras. Tom de voz também está relacionado às palavras. Tem gente que só sabe falar na gritaria. Tem gente que até uma fala eu te amo é no grito. A gente não sabe se a pessoa está brigando ou se está fazendo uma declaração. A gente não sabe. Mas ele diz que está fazendo uma declaração. Está errado. Entendeu? Então vamos corrigir as palavras. E no último momento, a atitude. Quais são as atitudes que eu posso fazer sem ser besta, sem me tornar mole, sem ser indiferente, sem ser tratado como uma pessoa diferente, porque eu quero fazer isso. Quando eu tenho objetivo em algo, eu não me importo de ser diferente. Por quê? Porque eu estou fazendo aquilo dali com um objetivo. As pessoas podem não entender, mas eu sei por que eu estou fazendo aquilo. Então, aquilo ali para mim vai ter um resultado muito positivo. Eu continuo fazendo. Essa é a função da grupoterapia. Eu quero começar ela na semana que vem. Ela vai deixar aí meu contato, meu telefone, e vocês vão começar a ver. Se quiser saber quando que eu vou fazer o próximo seminário, já tem um seminário para novembro marcado. E aí vocês já sabem, eu quero entrar no seminário de novembro. Pronto, eu vou dar o endereço, telefone, vocês já vão fazendo as inscrições. E em novembro nós vamos estar falando sobre semente e campo emocional. Pronto, maravilha, né? Iracema, eu quero agradecer, certo? Foi maravilhoso as suas explicações, né? E quem quiser que Iracema volte, coloca aí nos comentários para ela volta, que nós vamos, tem vários assuntos que ela pode falar, isso aqui é muito extenso, certo? Então, gratidão por sua vida, e eu aconselho a todo mundo que está nos assistindo, participe do seminário, participe da grupoterapia, não é isso? E se você acha que precisa, né, está no momento que precisa de terapia, também entre em contato com ela, que eu tenho certeza que ela vai te ajudar muito. Obrigada, viu, Iracema? Ok, eu estou muito feliz de poder participar. E o objetivo da terapia é sempre, não é constranger os pacientes, não é chegar lá e dizer, Iracema, só quando está doente que chega lá. Geralmente a pessoa chega no consultório muito adoecida. Mas evite chegar lá adoecido. Chegue antes,
chegue conversando, chegue perguntando. Eu sempre quero tirar uma dúvida, porque às vezes é tipo de forma preventiva. Quando eu chego antes, eu evito aquelas tragédias, né, que acontecem por aí. Então já vai perguntando, já vai aconselhando. Eu tenho os adolescentes, às vezes os adolescentes, com 2 conversas, os adolescentes conseguem entender, porque a minha fala é bem clara. Eu não vou trabalhar fazendo ilusão. Não, eu trabalho levando o paciente, o adolescente, para campo de verdade. E é dentro do campo de verdade que a gente abre a discussão. A gente abre a discussão, fala, ó, aqui dá para fazer, aqui não dá, ó, espera mais um pouco, dá mais um tempinho. Então, a proposta terapêutica é para todos, né? Adolescentes e adultos, ele é o meu campo. Eu espero você, se assim, achou que essa fala foi positiva para você, então eu vou deixar aqui o nosso convite para você nos procurar para uma conversa, ok? Pronto. Obrigada mais uma vez. E se você gostou desse conteúdo, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso. Eu desejo um ótimo final de semana e o Conectando Vidas fica por aqui. Fiquem com Deus!